Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desse sábado, dia 23, Números 22, 11 e 12. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-me. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. A história de Balaão é uma história que só é conhecida um trecho, o trecho da mula que fala. E como ela é muito conhecida, não é nesse ponto que eu quero tocar. Mas eu quero tocar nesse ponto onde o rei de Moabe, Balaque, manda mensageiros para contratar Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Porque eles estavam com medo do povo de Israel, que já estavam conquistando as terras daquele lado antes de atravessar o Jordão. E eles estavam com medo do povo de Israel. E Balaão era conhecido como alguém que podia abençoar ou amaldiçoar. E ele então Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que os moabitas pudessem vencê-los. Então Deus disse para Balaão que ele não iria amaldiçoar um povo que era abençoado. Povo rebelde, povo que se inclinava para fazer o mal, povo em que muitas vezes se afastava de Deus e só voltava depois que Deus mandava um castigo. Mesmo assim, era um povo abençoado. Nós, às vezes, nos preocupamos tanto com a questão da bênção e da maldição. Temos tanto medo disso. Parece que nós ainda vivemos no tempo do Antigo Testamento. Porque em Jesus não existe maldição. Porque Jesus é bênção. Jesus abençoa. Jesus acomoda. Jesus ampara. Então, com Jesus, não existe maldição. Por quê? O povo que é abençoado por Deus, ele não pode sofrer maldição. É claro que existem as provações. É claro que existem as provocações. É claro que existem as perseguições. Jesus avisou a Pedro que Satanás estava em volta, cirandando, girando em volta, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Isso existe e vai continuar existindo. Mas nós podemos nos afirmar na palavra de Tiago, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é simplesmente resistir, porque a nossa força não é suficiente
para vencer as tentações. A nossa força não é suficiente para vencer o maligno. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele nos protege. Como proteger o povo? E aquele povo merecia ser protegido? Não. A travessia pelo deserto mostra que o povo não merecia ser protegido, ser abençoado, porque o povo reclamava de tudo, reclamava de Moisés, que foi colocado ali pelo próprio Deus. Ele não merecia, mas mesmo sem merecer, era um povo abençoado. Nós que recebemos Jesus, que não recebemos porque nós merecemos, mas recebemos porque Ele permite que nós cheguemos a Ele e nos entreguemos a Ele. E quando nós fazemos isso, podem nos amaldiçoar à vontade, porque nós somos um povo abençoado. Pense nisso. Em Jesus, nós temos a bênção de Deus. Essa bênção de Deus não vai impedir que os problemas venham, mas essa bênção de Deus vai nos garantir muito mais do que isso. Vai nos garantir uma vida com Ele na eternidade. Que este sábado possa ser de bênção para todos nós. Amém.